dia, sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo, dia 27 de março de 2022. Vou dar continuidade ao estudo profético da semana passada, de domingo passado. No domingo passado eu falava do vidente Joseph Stocker, um vidente alemão pouco conhecido, que teve 3 visões apocalípticas nas Páscoas de 1947, 1948 e 1949. No domingo passado eu falei das visões de Stocker referentes ao ano de 1947. Hoje passo a ler as visões de 48 e 49. Na visão de 48 há uma descrição de como a Igreja Católica seria atingida por um ataque russo à Europa, e na visão de 1949, a última, mais detalhes sobre os 3 dias de trevas e também uma breve alusão à vinda do Anticristo. Bem, antes de passar a leitura, quero fazer um comentário. Alguém me perguntou ontem por e-mail, aliás, ontem eu não pude fazer vídeo, eu estou com alguns probleminhas de saúde novamente, sempre que muda a estação eu entro em crise, e então ontem não pude fazer vídeo, mas li alguns e-mails. Alguém me pergunta se a consagração do Papa, a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria não mudará todo esse vaticínio, esse destino terrível do mundo, segundo as profecias do Bosque, mas também segundo o Apocalipse, enfim, as profecias bíblicas. Bem, posso dar a minha opinião a respeito, e a minha opinião não é nada otimista. Eu penso particularmente que essa consagração tardia é uma peça de publicidade do Vaticano. Uma peça de publicidade para fazer com que boa parte dos católicos não enxergue a realidade, a triste realidade em que a Igreja está passando. Todo mundo sabe as suspeitas de irregularidade na eleição de Bergoglio, por exemplo. Muitos afirmam que Bergoglio é um falso papa. Eu tenho, claro, também a minha opinião a respeito. Já foi dito muitas vezes por parte de clérigos que Bergoglio não teve uma eleição legítima, uma porque já estaria excomungado por ser adepto tanto do comunismo quanto da maçonaria, e outra pela fala também de um cardeal na época da eleição, dizendo que Bergoglio tinha sido eleito porque houve um trabalho da máfia de St. Gallen para elegê-lo, o que invalidaria a sua eleição. Depois, no próprio pontificado de Bergoglio, nós vimos heresias e mais heresias, até culminar na entronização da Pachamama no Vaticano, na Basílica de São Pedro. São todas essas questões que querem agora ser apagadas à custa de uma peça publicitária. Em relação à consagração propriamente, é bom lembrar que Nossa Senhora falou aos pastorinhos da Cova da Iria que a Rússia deveria ser consagrada pelo Papa, mas isso em 1917, mas que ela voltaria para pedir a consagração da Rússia. E isso aconteceu em 1929. Nossa Senhora, em 1929, então, pediu formalmente que o Papa consagrasse a Rússia ao seu Imaculado Coração, a fim de que a Rússia não espalhasse os seus erros pelo mundo. Em 1929. Pois bem, em 1929, Nossa Senhora estava alertando o Papa de que a consagração da Rússia evitaria um grande mal. Não foi feito.
E aí, bem, aí todos nós sabemos, o mundo passou de uma Primeira Guerra Mundial rapidamente para uma Segunda Guerra Mundial. E a Rússia, então, espalhou todos os seus erros pelo mundo. O que seriam os erros da Rússia? Simples, o comunismo. E o comunismo, de fato, se espalhou pelo mundo. Bem, o pedido de Nossa Senhora, a consagração da Rússia, era, claro, para evitar a Segunda Guerra Mundial e também, evidentemente, evitar que o comunismo se espalhasse pelo mundo. Não foi feito. Agora nós estamos na iminência de uma Terceira Guerra Mundial. Os erros da Rússia se espalharam pelo mundo, sim, e se espalharam muito pelo Ocidente, como, por exemplo, questões gravíssimas com respeito à liberdade humana e à vida humana propriamente. A Rússia espalhou a propaganda fez com que a propaganda comunista destruísse os valores ocidentais. Leis como, por exemplo, a do aborto foram fomentadas exatamente no Kremlin, principalmente por Stalin. Só que Stalin não permitiu que esta propaganda tivesse efeito dentro da própria Rússia. Stalin era contra a matança de russos no ventre materno, porque precisava de russos, evidentemente. Não foi o caso no Ocidente. Hoje estima-se que 60 milhões de crianças já foram abortadas no Ocidente. Muitos países aderiram formalmente, legalmente, à lei do aborto. Porém, todos esses requintes de crueldade e matança, claro, foram fomentados pela Rússia, pelo marxismo, pelo marxismo cultural, pela escola de Frankfurt. Não obstante, a própria Rússia acabou se colocando contra essas posições. Isso quer dizer que os erros da Rússia foram aceitos pelo Ocidente com muito bom grado e o Ocidente passou a defendê-los como se fosse a agenda da liberdade. E nós estamos, então, por conta disso, passando por essa turbulência que pode, sim, nos levar à Terceira Guerra Mundial, porque todo esse pecado humano, claro, um dia terá uma resposta do próprio Deus. Bem, isso quer dizer também, entre outras coisas, que o próprio Vaticano não tem se colocado contra os erros da Rússia. É bom lembrar que este argentino, que está sentado no trono de Pedro, tem muito afeto e carinho por notórios abortistas, principalmente na Argentina. Essa igreja jamais se levantou contra esta onda de matança de crianças no ventre materno. Também não se colocou contra outras posições que são caras à Agenda 2030 da ONU. É praticamente como se fosse uma igreja, uma sucursal, por assim dizer, do globalismo na esfera religiosa. Então, por tudo isso, na minha opinião, esta consagração não tem o efeito prático ou espiritual desejado por Nossa Senhora. Ela parece em tudo ser apenas, repito, uma peça publicitária que nada resolverá em questões espirituais da humanidade. Talvez muito pelo contrário. Bem, mas, como disse, essa é só a minha opinião. Em relação à guerra na Ucrânia, hoje repercutiu uma frase de Biden na Polônia. Ele pediu que Vladimir Putin seja apeado do poder. Ele disse: pelo amor de Deus, esse homem não pode permanecer no poder. Já em resposta, o Kremlin disse que quem escolhe o presidente russo são os russos, que Biden não tem nada para falar a respeito. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a Reuters que isso não cabe a Biden decidir. O presidente da Rússia é eleito pelos russos. Bem, isso coloca apenas mais pimenta no vatapá. Essa é a forma como o Ocidente tem lidado com essa crise que pode, sim, terminar numa terceira guerra mundial. São declarações e ações desastrosas
que só aumentam a temperatura e o ódio entre as nações. Bem, vamos então à última parte das profecias de Joseph Stocker. Esta é a última, será a minha última leitura do livro Los Profetas del Bosque. No próximo domingo, então, o nosso estudo de profecias retoma o caminho original e será apenas para membros. Esta parte aberta para não membros, então, encerra-se hoje com a leitura das outras duas visões de Joseph Stocker. Em relação, então, ao ano de 1948, na Páscoa de 1948, relatou Stocker o seguinte: estava rezando na missa, e um anjo me levou em espírito a países distantes para ver as atrocidades que me foram mostradas naquela noite de segunda para terça-feira de Páscoa de 1948. Em muitos altares vi que os degraus estavam manchados com o sangue dos sacerdotes e devotos assassinados. Satanás era quem realizava aquele trabalho, mas eram os seres humanos quem lhe ofereciam as ferramentas para realizar o trabalho. Matança de fiéis e sacerdotes dentro de igrejas. Continuei olhando e vi milhares de tanques de guerra que sobrecarregavam nosso país e muitos homens que caíam em cativeiro. Os cadáveres desses homens estavam empilhados nas casas e nas ruas, e ninguém podia ser encontrado para enterrá-los. Não havia quem pudesse enterrá-los. Surgiram então pragas e doenças, e veio a fome e assolou as entranhas humanas. Guerra, pragas, doenças e fome, na sequência. Das janelas das casas observei uma miséria indescritível. Através da janela das casas vi uma miséria indescritível. O sangue grudava em todos e em todos os lugares. O sangue respingava em todos os lugares. Olhei para o norte e vi a água do mar do norte saindo de suas margens e inundando os países. Muitos países. Elevo meu espírito ao ar e vejo o anjo da morte que sai, esvazia sua taça de veneno sobre toda a humanidade e nações inteiras morrem por isso. Aqui ele se refere à taça de veneno, provavelmente trata-se de doenças altamente contagiosas. Vi que todo o sangue inocente derramado clamava aos céus por vingança. A terra estava desviada, vi depois a terra desviada do seu curso e o sol escurecendo. Os mortos, os numerosos caídos e mártires de nosso tempo, se levantaram durante 3 dias de trevas, ou seja, a terra sai do seu curso e por conta disso deixa de ser iluminada pela luz do sol, e nesses 3 dias de trevas ele vê os mortos saindo dos seus túmulos para participar ou travar combate contra Satanás e seu séquito. Ai daqueles, agora, comentário para além da visão, ele diz: ai daqueles que não fizeram penitência, porque os espíritos malignos cairão sobre eles e arrebatarão muitos com eles, até que os demônios sejam expulsos pela poderosa intercessão da Santa Virgem Maria. Com a ajuda de Deus, os animais serão levados a fugir, serão aqui protegidos, entende-se, durante os 3 dias de trevas. A terra, vi, estava fora do curso, porém
via também recuperar o seu curso. Somente quando foram expiados os pecados, os mortos então puderam ser enterrados. O sol voltou a brilhar claro e radiante, e todos os homens louvaram a Deus e sua Santa Mãe, a Virgem Maria. A luz de nossa Puríssima Virgem irradiava do céu sobre todas as nações, na medida em que ainda estavam vivas, ou seja, na medida em que ainda haviam habitantes em determinadas nações. Muitas, diz o vidente, foram totalmente despovoadas. A Virgem Puríssima mostrava-se do céu em maravilhosa beleza e nos anunciava a paz. Bem, aqui mais um comentário dentro da própria narrativa desta visão. Os seres humanos são difíceis de ensinar, comenta ele. Eles até se acostumam com ameaças e desdenham os sinais de infortúnio que se aproxima. Assim foi no tempo de Noé, assim foi no tempo de Cristo, e infelizmente assim será novamente hoje, nesta época de sensacionais aparições, mensagens e ameaças marianas. Então, volto ao nosso tempo. Sou forçado a acreditar que se aproxima o tempo em que tudo se cumprirá. A humanidade até agora não entendeu que está diante de um abismo que só pode ser superado com a misericórdia de Deus. Todos vocês perecerão se não se voltarem para Deus. Não pequem mais e rezem o terço com suas famílias, para que Deus mais uma vez interrompa o castigo que está anunciado. Aqui estou fazendo a tradução aqui, então às vezes é um pouco complicado, como já tinha dito no domingo passado. Bem, este comentário abaixo da visão nos lembra que foram muitos os avisos de Nossa Senhora, principalmente o pedido de consagração da Rússia por aqueles anos que antecederam a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e também a lembrança, depois da Segunda Guerra Mundial, de que o pedido de Nossa Senhora não havia sido cumprido. Bem, agora então vem a explicação da profecia. Em outra carta aos seus filhos, ele explica o que significavam aquelas visões de 1948. Ele diz, em primeiro lugar, altares derrubados e muitos padres mortos. Isso quer dizer que o mundo estará em revolução e caos. O amor pelos outros desaparecerá e só haverá raiva e ódio que o inimigo de Deus ensina. Os sacerdotes não estarão unidos entre si. Aqui é como se fosse uma crônica dos dias atuais. Existe hoje, por conta desta igreja modernista, com Bergoglio à cabeça, claro, uma profunda divisão entre o clero, uma profunda divisão interna na igreja. Até os bispos já não sabem se vão ou vêm. É uma expressão popular, que quer dizer, até os bispos estão perdidos, não sabem mais qual é o verdadeiro caminho da fé. Isso quer dizer também, claro, um sinal de apostasia, da perda da fé por parte do alto clero. A consideração mútua desapareceu, altares serão derrubados. Isso nós estamos vendo já há praticamente 10 anos, padres sendo mortos, notícias que não são divulgadas pela grande mídia, uma grande perseguição a cristãos por muçulmanos na África, na Ásia e assim por diante. Altares serão derrubados, a Sagrada Eucaristia será desonrada, muitas igrejas serão demolidas, e isso também já se cumpriu. Muitas igrejas na Europa foram demolidas
para a construção ou de estacionamento, ou de casas noturnas, boates e assim por diante. E os crentes se retirarão. Assassinatos e morte estarão na ordem do dia. Hoje vi uma notícia de que existe hoje um surto de matança em alguns países da África, jovens matando pessoas em busca de órgãos para vender no mercado negro dos órgãos. Quer dizer, a morte se tornou uma banalidade. Nós estamos, sim, na era de grandes matanças, outra profecia para os nossos dias. Nas igrejas o sangue fluirá e os degraus dos altares serão manchados com o sangue dos sacerdotes e crentes assassinados. Ou seja, uma grande perseguição, provavelmente, aos verdadeiros fiéis e aos verdadeiros sacerdotes. Essa punição, naturalmente, começará nesses dias. 2. Tanques dominam a Alemanha. Esses tanques virão do leste. O leste aqui, o leste europeu, certamente ele está se referindo à Rússia. E irão muito rapidamente para o oeste, em direção aos Países Baixos, como outras profecias do Bosque falam. 3 colunas de tanques russos entrarão pela Europa do leste e chegarão muito próximos da Holanda. Onde quer que hajam obstáculos em seu caminho, eles arrasarão tudo com grande arrogância. Eles avançarão em 3 colunas para o oeste ao longo do Mar do Norte, através da Alemanha Central, e ao sul, através dos Alpes, tanto quanto me lembro. Por medo, as pessoas fugirão para o oeste. Na França, as estradas estarão entupidas de refugiados e carros, e então não haverá antes nem depois. Aqui uma frase enigmática, mas pode ser, sim, provavelmente, um ataque à imensa massa de civis que tenta deixar as cidades nos seus carros, em ônibus, etc., pelos Alpes. Então, provavelmente, haverá um grande ataque, um poderoso ataque contra os civis. Portanto, ele termina a frase dizendo: para aqueles não haverá nem antes nem depois. Homens e mulheres serão integrados à força... Homens e mulheres serão forçados a entrarem no exército inimigo. E quem se opuser será fuzilado. O exército inimigo, claro, ele está se referindo à Rússia. Oh, quantos sofrimentos virão sobre a Alemanha! Muito sangue correrá pelas ruas. Eles levarão suprimentos de comida e tudo o que o inimigo precisa da própria população, ou seja, os grandes saques, por onde então passar o exército russo, claro. Haverá grandes saques, muita violência e também a obrigação daqueles sobreviventes de fazerem parte do próprio exército russo, à custa da própria vida. Os tanques russos chegarão ao Reno. Todo o país estará fervilhando de soldados estrangeiros e todos eles matarão e estuprarão mulheres como quiserem. As pessoas não possuirão nada, muitos ficarão desabrigados e terão de viver em esconderijos. 3. Em relação ao anjo da morte e à taça de veneno, ele diz: meu espírito se elevou no ar e então eu vi o anjo da morte quando este apareceu, esvaziando o seu copo de veneno em toda a humanidade. Nações inteiras perecerão. Do leste vi um avião que voava através do Mar do Norte rumo ao oeste. Ao se aproximar da Inglaterra, vi algo sendo arremessado daquele avião. O avião continuou voando em alta velocidade. Imediatamente houve uma detonação terrível. A água do mar
Subiu violentamente para o céu, e abaixo de mim vi apenas água fumegante espumando. A água atingiu o interior e enterrou tudo debaixo de si. Não vi mais nada daquele país, acho que afundou. Ele está se referindo aqui à Grã-Bretanha. Já na visão de 47 também essa imagem aparecia. Um avião detonava uma bomba nuclear no oceano, no mar, e o mar então invadia toda a Inglaterra. Acho que esse país afundou. Vi então foguetes saindo daquele local com um impulso poderoso, acompanhados de demônios e maldições, para pulverizar tudo no raio de seu alcance. Bem, aqui provavelmente, depois de uma bomba ser detonada próxima à Grã-Bretanha, e essa ser invadida pelas águas, então antes de ser invadida pelas águas, muito provavelmente ele está vendo foguetes com ogivas nucleares saindo do Reino Unido com um impulso poderoso. A catástrofe, continua ele dizendo, terminará de modo sobrenatural. A grande catástrofe começará com causas naturais, mas terminará por causas sobrenaturais. Pense no que eu digo, natural e sobrenatural. O próprio Deus intervirá. Durante essa guerra, a terra será desviada do seu curso e o sol não lhe dará nenhum raio. Escuridão sobre toda a redondeza da terra durante 72 horas. Nessa escuridão, nenhuma luz arderá, exceto a luz da fé e as velas abençoadas que aqueles que cumprirem fielmente os pedidos da Virgem Maria terão guardado. Os verdadeiros cristãos daquela hora fecharão janelas e portas e se reunirão em oração ao redor da cruz e da imagem da Santíssima Virgem. Aqui a profecia coincide com outras, como a do Padre Pio, por exemplo, que fala também nos 3 dias de escuridão e que só brilharão as velas bentas, e que não se poderá nesses 3 dias de trevas olhar para fora, as janelas devem estar todas bem fechadas e assim por diante. É exatamente como relatam também outras profecias do Bosque. Eles, os fiéis, pedirão a Deus um fim rápido para a escuridão insuportável. As velas abençoadas não só iluminarão os espaços, mas também os corações crentes, unidos em oração. Não olhem para fora e não fiquem curiosos sobre o que acontece na parte de fora. Caso contrário, quem olhar para fora morrerá. Ai daqueles que não fizerem penitência, que ainda podem fazer suas contas com o próprio Deus. Eles serão arrebatados pelo ar, pelos demônios, que têm poder sobre eles, por causa dos seus pecados. E então serão torturados em corpos mortais, até finalmente perecerem. Um grito terrível encherá o ar até que Satanás seja levado para o inferno com todos os seus despojos. Bom, a novidade aqui em relação aos 3 dias de trevas é que isso acontecerá porque a terra sairá do seu eixo, ou cambaleará, como diz o profeta Isaías, por algum tempo. Esse seria, então, esse deslocamento da terra, do seu eixo, seria por uma causa natural. Porém, ele diz, ela voltará ao seu curso pelo poder de Deus, por uma intervenção sobrenatural de Deus. Termina ele dizendo, então o sol brilhará novamente com nova beleza, e após essa vitória haverá um rebanho e um pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor. Mais uma vez, o sangue dos mártires terá expiado os pecados da raça humana. E doravante o diabo, com sua comitiva,
será encerrado no inferno por um tempo. 2/3 da humanidade serão retirados da terra. Haverá um tempo de paz frutífera e piedosa até que os homens novamente abandonem Deus e o anticristo apareça. Então aqui também outra novidade em relação ao anticristo: não será para a nossa era. Depois de 3 dias de trevas, então o mundo passará por uma grande renovação espiritual. Satanás será encarcerado, haverá, portanto, um tempo de paz, porém esse tempo também terá um fim e só depois disso, segundo esta profecia, aparecerá então o anticristo. O vidente não fala quanto tempo haverá de paz até que venha o anticristo, mas certamente será um longo período, já que a terra então será purificada depois ou durante esses 3 dias de trevas. Ele diz aqui que 2/3 da humanidade serão retirados da terra, ou seja, não se trata aqui de arrebatamento, ele está falando de 2/3 da população da terra que será dizimada. Então, claro, nós podemos entender que o mundo, após esses 3 dias de trevas, será completamente diferente do que conhecemos hoje. Desta visão, então, depreende-se que o aparecimento, o surgimento do anticristo seria muito próximo ao juízo final, que não seria para agora, evidentemente. Então, entendemos que Satanás, depois dos 3 dias de trevas, seria aprisionado com todo o seu séquito infernal e a humanidade passaria então a uma era de ouro, de prosperidade, pois não seria mais tentada pelo diabo e os seus demônios. Haveria então o ressurgimento de uma única igreja, um único pastor, e o mundo então passaria por um longo período, por um período de paz e prosperidade. Sem a tentação do demônio, o pecado seria praticamente eliminado da face da terra. Porém, esse tempo acabaria em algum momento. Satanás, como diz a Bíblia, seria solto novamente por mais um tempo. Então, na visão de Joseph Stocker, seria um momento este do surgimento do anticristo. Ou seja, depois de um longo período de prosperidade, Satanás seria solto novamente e então, só então, é que surgiria o anticristo. E estaria isso, claro, coincidentemente, com a Bíblia, muito próximo do juízo final. Então, este período agora, claro, por essa interpretação, não é o período em que antecede o juízo final, é apenas a transformação espiritual do mundo. Haverá então um longo período de paz e prosperidade para que a humanidade consiga prosperar sem ofender a Deus, até que Satanás seja solto novamente e tudo volte novamente a se tornar caótico e terrível. Por um breve período de tempo, o surgimento do anticristo, a derrota do anticristo e então o juízo final e a eliminação definitiva de Satanás e da morte. Bem, em relação à visão de 1949, relatou Stocker o seguinte: o Espírito de Deus levou-me para ver o seguinte. Isso foi na noite de 21 de março, ele diz aqui, noite de São Bento, 21 de março de 1949. Não se trata aqui da festa em homenagem a São Bento, mas da morte de São Bento. São Bento nasceu em 3 de março de 480 e morreu em 21 de março de 547. Essa visão, portanto, foi na noite de 21 de março de 1949, noite de São Bento. O Espírito de Deus pegou este velho Stocker e o fez ver o seguinte: do Oriente veio sangue e torrentes para aqui, ele está na Alemanha, para as fronteiras de nossa amada terra da Baviera.
O rio de sangue arrastou muitos seres humanos, os carregou com ele, e eles se afogaram em gritos de sangue. Parte daqueles que se afogaram conseguiram se segurar e esperavam ser salvos dessa maneira. Outros, a quem a corrente não pegou em sua maldade, chutaram e pisaram este sangue, que era o precioso sangue de Cristo. Então ouvi a voz do Salvador dizendo: com línguas me açoitam, com suas obras me pregam, com suas línguas me açoitam, com suas obras colocam-me a coroa de espinhos, e com suas blasfêmias me pregam na cruz. Imediatamente vi uma cruz estendida sobre a Baviera e em toda a sua extensão. O polo mais longo da cruz atingia desde Hof até Munique, onde os braços se estendiam na direção noroeste. A cruz se erguerá sobre a Baviera e brilhará com seu vermelho sangrento em muitos corações partidos. Não nos enganemos. Assim como o dia declina e a noite chega, Deus retirará seu amor misericordioso das nações e derramará sua ira justa sobre a humanidade pecadora. Essa parte é de difícil compreensão, mas ele na verdade está perguntando se este sinal, se essa cruz que se erguerá sobre a Baviera mudará, transformará os corações. Ele mesmo responde que não podemos nos enganar, porque neste momento não haverá misericórdia nem conversão. Deus retirará seu amor misericordioso das nações e derramará sua ira justa sobre a humanidade pecadora. Temos todos os motivos, diz ele, para orar por este mundo corrupto, para que Deus ainda nos dê a sua graça na última hora e tenha misericórdia de nós. Entremos no caminho de Deus e deixemos de lado o respeito humano. Cumpramos fielmente nossos deveres na família e com a grande família das nações. Somente por este caminho chegaremos à justiça social e ao amor. Aqui, claro, ele está se referindo à doutrina da Igreja e também à doutrina social da Igreja. Amor à família e amor à pátria. Fundamentalmente são dois pilares fundamentais da fé cristã. Amor a Deus, em primeiro lugar, isso nem se discute, mas também amor à família e amor à pátria. É um apelo emocionado que faz o vidente depois da visão. Ele lembra, então, portanto, que a perda desse amor a Deus, amor à pátria, amor à família, é que nos levou, então, a esse momento de vermos a misericórdia de Deus, o amor de Deus se retirar de sobre as nações. Deus, então, abandonará em algum momento o amor de Deus, a misericórdia de Deus, em algum momento deixará de incidir sobre as nações. Bom, agora então ele faz o esclarecimento desta terrível visão. Ele diz: o Espírito de Deus me enviou a graça do conhecimento e descreverei tudo como conheci, como vi. Uma grande multidão de cristãos, acho que tchecos, foi empurrada pelos soldados como um rebanho de ovelhas indo para o matadouro. Eles foram espancados, intimidados e torturados até a morte porque desprezavam a besta e eram pessoas que oravam. Outros não suportaram a tortura e se renderam. Seu destino foi ainda pior, pois foram traídos por seu próprio povo e mortos. Eles tiveram que morrer de morte cruel. Soldados estrangeiros vieram aqui desde a fronteira tcheca. Ele está se referindo
a soldados tchecos que passaram provavelmente para o lado passaram para o lado dos russos e ajudaram também na invasão da Alemanha. A cruz estava agora espalhada pela Baviera. Ela havia sido proscrita e removida das igrejas. Vou repetir, a cruz agora estava espalhada pela Baviera. Ela havia sido proscrita e removida das igrejas, e por isso carregará ainda mais peso sobre aqueles que escolheram o caminho sem cruz nas trevas do pecado. Na cruz foi derramado o precioso sangue do Senhor, e todo aquele que ama a cruz é um seguidor do Salvador que a carrega. Com a cruz, Cristo salvou o mundo, mas muitos cristãos tiram a cruz de seu caminho e abandonam o sinal da cruz. Não dobram os joelhos diante do Santíssimo Sacramento. Mas onde a veneração desaparece, a fé também desaparece. Nem se benzem com água benta, nem fazem o sinal da cruz ao entrar e sair da Igreja de Deus. Deus concede muitas graças a quem faz o sinal da cruz com respeito. Lúcifer enfraquece-se diante da cruz. Dói muito ao Salvador ver que seus filhos se comportam com tanta indiferença diante da cruz. Então, nesse caso, a cruz sobre a Baviera é um sinal de que ela pesará, o abandono da cruz pesará sobre os alemães naquele momento. Façamos, portanto, o sinal da cruz, usemos água benta e abençoemos o mundo inteiro com o sinal da cruz diariamente antes de irmos para a cama. Bem, assim então termina o relato da terceira visão de 1949 de Joseph Stocker. Ele fala, portanto, de uma grande guerra, uma terceira guerra mundial, a detonação de armas nucleares, o fim praticamente da Grã-Bretanha, a grande invasão da Alemanha que se estende que vai do leste até o oeste, 3 colunas de tanques russos que entram pela Alemanha, empurrando o exército alemão até muito próximo da Holanda. Fala também nos 3 dias de trevas, fala que isso acontecerá porque a terra deixará o seu curso natural. Isso será provocado, provavelmente, muito provocado, por uma ação humana. Ele está se referindo, quem sabe aqui, a detonações de inúmeras bombas atômicas, mas diz que num determinado momento, para que a terra não desapareça, Deus então intervém com cataclismos, com terremotos, com furacões, e que em algum momento a terra voltará por uma ação de Deus ao seu curso normal. Enfim, só que durante esse deslocamento da terra, há então os 3 dias de escuridão. Ele fala que durante esses dias de escuridão haverá uma grande batalha entre os anjos de Deus e os demônios, e até mesmo as almas dos mortos levantarão dos seus sepulcros para combater Satanás. Depois disso, um grande período de paz, prosperidade, a fé voltará a reinar, haverá uma só igreja e um só pastor, até que se cumpra o tempo, este período de uma única igreja com um único pastor. Neste período, então, Satanás será preso, junto com os seus anjos caídos, e até o momento em que, de novo, for solto por mais um breve período, que é quando, então, surge o anticristo. Ele não vai muito além disso, mas na Bíblia, então, nós vemos que depois dessa última soltura de Satanás, então, haverá uma batalha final entre o bem e o mal, onde Satanás é derrotado e Deus, então, inicia o juízo final.
Bem, eu vou ficando por aqui para não estender muito. Acho que o vídeo já ficou até um pouco longo. Eu queria fazer um vídeo mais curto hoje, mas aviso aos amigos que nós então no próximo domingo retomaremos o nosso estudo de profecias, tal como iniciamos, e será só para membros. Hoje então foi o último vídeo aberto para todos. Quem quiser acompanhar, continuar acompanhando esse estudo de profecias, torne-se membro. Por R$ 2,99 por mês você terá acesso a todo o curso. Depois eu deixarei todo o curso na aba, numa playlist, para quem quiser acompanhá-lo desde o início. Estará disponível lá todos os vídeos, mas só para membros. R$ 2,99, se você quiser ajudar um pouco mais o canal, R$ 6,99 por mês, ou então R$ 7,99 por mês. Bem, eu peço desculpa aos amigos, hoje realmente estava muito difícil para mim a leitura, a tradução. Como disse, eu estou passando por uns dias aqui com problema de saúde. Sempre acontece em mudança de estação, mas acho que deu para levar a mensagem, então, aqui, as visões de Joseph Stocker. Espero vocês próximo domingo para mais um estudo de profecias. Até lá, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Amanhã eu volto.